Olá a todos! Nessa disciplina Biologia de Fungos, vamos estudar o reino Fungi. Este é um grupo muito grande, muito interessante e que tem características únicas. Aqui nessa foto, no fundo, vocês observam alguns cogumelos, que são dos grupos de fungos mais conhecidos. Nesta nossa primeira aula, nós vamos estudar primeiro as características que são mais gerais para os fungos, né? E depois vamos ver os grupos específicos. Esta aula ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, vamos estudar a definição, classificação, parede celular, conhecimento atual, importância, estruturas somáticas, nutrição e crescimento dos fungos. Primeiro, então, a definição. Os fungos, apesar de ser um grupo muito grande, um grupo enorme, os fungos podem ser definidos. São organismos eucarióticos. Todos os fungos são eucarióticos, não tem procariontes aqui dentro do grupo dos fungos. Todos os fungos são aclorofilados. Nenhum fungo tem a capacidade de fazer fotossíntese. São todos aclorofilados. Os fungos são famosos por serem produtores de esporos. Uma coisa que caracteriza os fungos é que os fungos produzem muitos esporos. Eles têm um tipo de nutrição diferenciada, nutrição absortiva. Geralmente reproduzem-se assexuada e sexuadamente, com poucas exceções. E as estruturas somáticas, que são ramificadas e filamentosas, as hifas, são circundadas de parede celular. As hifas dos fungos têm parede celular, assim como as plantas. Então, retomando, os fungos são organismos eucarióticos, aclorofilados, produtores de esporos, com nutrição absortiva, que geralmente reproduzem-se assexuada e sexuadamente e cujas estruturas somáticas, usualmente filamentosas e ramificadas, as hifas, são circundadas de parede celular. A classificação. Nesta disciplina, nós vamos utilizar a classificação de Alexopoulos e colaboradores 96, que é uma classificação bem didática. Então, dentro do reino Fungi, vamos estudar os 4 filos, Chytridiomycota, que é um grupo pequeno, né, pouco conhecido, mas muito importante porque tem características importantes para entender como os fungos evoluíram. O filo Zygomycota, que já é um grupo maior, são os mofos cinzentos, é um nome assim mais popular para esse grupo. O filo Ascomycota, que é o maior de todos os filos, aqui estão os mofos verdes, azulados, pretos, e aqui também estão muitas espécies que estão associadas com algas, formando os líquens. E o filo Basidiomycota, que é o filo mais conhecido, onde estão os cogumelos, orelhas de pau, bolas de terra, são do filo Basidiomycota. Nós também vamos estudar outros grupos que há muito tempo atrás eram considerados fungos, mas já há muito tempo que se sabe que não são fungos. Então a gente chama de falsos fungos. Então nós vamos estudar o filo Oomycota, que são os mofos aquáticos. O filo Oomycota, ele está no reino Stramenopila, de acordo com essa classificação que nós estamos seguindo, junto com outros 2 filos de fungos menores e fungos parasitas, e também junto com algas que em alguma fase do seu desenvolvimento formam células móveis por flagelos, os 2 flagelos diferentes. E também nós vamos estudar 2 grupos que estão aqui nos protistas, né, nessa classificação, ainda eles não estão bem posicionados, então estão aqui nos protistas, que é o filo Dictyosteliomycota e o filo Myxomycota. Vamos estudar todos esses organismos. Aqui nesta ilustração nós temos um cladograma que mostra uma hipótese, né, uma hipótese evolutiva. Então a gente tem bem na base aqui os procariontes, que são os organismos mais simples. Depois temos aqui um grupo, que é desses Myxomycota, desses que estão ali nos protistas,
euglenas, né, outros flagelados, Dictyostélio, que é desse filo Dictyostelium micota, que também a gente vai estudar, algas vermelhas, aqui está o reino Stramenopila. Então aqui estão os mofos aquáticos que a gente vai estudar. E aqui em cima nós temos um primeiro ramo, as plantas, e depois num outro ramo, animais e fungos. Aqui nos fungos, os 4 filos de fungos. Então o que a gente pode observar, o que dá para ver aqui nesse cladograma? O que dá para observar aqui é que os fungos, na verdade, são mais próximos dos animais do que das plantas. Apesar de que os fungos tradicionalmente sempre foram estudados dentro da botânica. Então, com dados de biologia molecular e outras análises modernas, na verdade se viu que os fungos então são mais próximos dos animais do que das plantas. Como eu já falei, os fungos eles têm uma parede celular. As hifas dos fungos têm uma parede celular. Esta parede celular ela é muito importante. E a parede celular dos fungos ela tem quitina e nunca tem celulose. Então isso caracteriza. A parede vegetal tem celulose. A parede dos fungos nunca tem celulose. E na parede dos fungos tem quitina, que é mesmo o composto que tem no exoesqueleto de insetos. Então aqui nessa tabela a gente vê nesses 3 primeiros aqui, ó, 1, 2 e 3, a gente vê que tem celulose na parede. Quem são os grupos? Ó, os mofos aquáticos, que não são fungos verdadeiros, outros grupos menores aqui, que não são fungos verdadeiros, tem celulose. Agora aqui, ó, a gente tem quitossano e quitina e glucano, e aqui a gente já tem os fungos, ó, Zygomycetes, Chytridiomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, todos são fungos verdadeiros do reino fungi, então tem quitina na parede e não tem celulose. Aqui nós temos um grupo que tem mananos e glucanos, e aqui nós temos um grupo onde estão as leveduras. As leveduras são fungos, então deveria ter quitina. Não tem quitina na parede, mas depois nós vamos ver que numa partezinha da parede das leveduras aparece a quitina. Na parede da levedura não tem quitina. Mas o que é muito importante? Não tem celulose, né? Se tem celulose, aí não é fungo verdadeiro. Os fungos verdadeiros não têm celulose na parede. Agora nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento atual. O que se conhece, né, dessas espécies? Tá? Então aqui tem uma tabela que nos mostra o seguinte. Vários grupos, ó, plantas vasculares, briófitos, algas, fungos, bactérias, vírus. E aqui nós temos as espécies conhecidas, as espécies estimadas, o que se acredita que existe, e a porcentagem que é conhecida do que a gente acredita que exista. Então nós vemos aqui, ó, as plantas vasculares, 220 mil espécies conhecidas, e se acredita que existam 270 mil espécies. Então se conhece 81%, se conhece bastante, se conhece muito das plantas vasculares. Mas as plantas vasculares são usadas na alimentação humana, na alimentação dos animais, que o homem também utiliza na sua alimentação, para fazer as moradias, para utensílios, então é muito usada pelo homem, então é bem estudada, bem conhecida. Os briófitos, um grupo menor, então já 68% conhecido. As algas também bastante conhecidas, 67%. E agora observem os fungos, ó, 7%, ou seja, só 7% das espécies que se acredita que existam são conhecidas. Se conhece umas 100 mil espécies de fungo, agora já são mais, e se acredita que existam 1.500.000 espécies. Então, só 7% conhecida. Depois as bactérias também, só 10%, e os vírus, que se conhece muito pouco. Mas os vírus, eles estão sempre se modificando, sempre surgindo espécies novas, então é mais difícil de conhecer os vírus. E os fungos, então, muito pouco conhecidos. Tá? Agora uma questão, como é que se chega a esse número de espécies estimadas? Por que se acredita que existam esse número? Então, isso aí é baseado em cálculos. Por exemplo, se faz um levantamento de um determinado grupo de fungos ou de plantas numa área.
E nesse levantamento se encontra um X número de espécies novas para a ciência. Então isso é calculado em tal área, se encontrou tantas espécies novas. Quantas se encontraria numa área maior? E aí se calcula para um país, né, para um continente, para o mundo todo. Então é uma estimativa. Tá? E no caso dos fungos, os cientistas dizem que deve-se associar uma média de 5 espécies de fungo para cada espécie de planta ou de animal que existe. Que pelo menos 5 espécies de fungo, então uma média de 5 espécies de fungo, estariam ou vivendo dentro ou associada com cada planta ou animal que existe. Então aumenta muito também a quantidade então, de espécies de fungo que se acredita que existam. Ainda com relação ao conhecimento atual, aqui tem uma tabela mostrando assim, gêneros, espécies, sinônimos de diferentes grupos. Tá? Então isso aqui é para mostrar o seguinte, que não são todos os grupos de fungos que se conhece só uns 7%. Né? Os cogumelos, orelha de pau, esses fungos maiores, se conhecem muito mais espécies. Mas existem grupos de fungos, existem grupos que vivem dentro de outros organismos que não se conhece praticamente nada. Então tem muitas espécies desconhecidas de fungos. Outra coisa que mostra aqui nessa tabela é a questão dos sinônimos. Né? Então, por exemplo, uma espécie descoberta aqui no Brasil, é dado um nome para essa espécie. Mas, há um tempo atrás, a mesma espécie já tinha sido descoberta num outro país e dado um outro nome. Então, quando se estuda mais a fundo um determinado grupo, já se começa a ver os sinônimos. Então, se coloca como sinônimo aquela espécie que foi descoberta depois, foi dado outro nome, mas a espécie já tinha sido descoberta. Então, fica um sinônimo. Isso reduz o número de espécies conhecidas, porque diminui, porque é sinônimo. Por outro lado, a biologia molecular nos fez ver que uma espécie, por exemplo, que ela varia um pouco, mas ela é identificada como uma espécie só. Com a biologia molecular, se viu que não é uma, que são várias espécies que estão ali. Pode ser mais de uma que estava sendo identificada tudo com o mesmo nome. Né? Então, nesse caso, aumenta o número de espécies. A biologia molecular está fazendo com que aumente o número de espécies, porque se pensava que era tudo a mesma coisa, não, são espécies diferentes. Né? Pelo DNA, pela genética, a gente descobre que são diferentes. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância dos fungos. Os fungos têm uma importância muito grande. E aqui nós temos um gráfico, um esquema que fala amigo e inimigo. Isso, claro, do ponto de vista humano. Né? Então, bom ou ruim para o homem. Então, do ponto de vista humano. Então, aqui na parte positiva, nós temos, por exemplo, a fermentação. A fermentação, que é feita por Saccharomyces cerevisiae, ela é muito, muito importante economicamente. Né? Então, essa espécie, Saccharomyces cerevisiae, ela fermenta e ela é usada para a produção de todas essas bebidas fermentadas. Cerveja, vinho, espumantes. Tá? Então, o que acontece? Na fermentação da levedura, se forma o álcool. Então, dependendo do substrato que é dado para a levedura, é a diferente bebida. Se for cevada, lúpulo, cerveja. Se for uva, vinho. Se for, por exemplo, maçã, né, outras frutas cítricas, os espumantes. A cidra, né, os espumantes também pode ser de uva. Né? Então, vai depender do substrato. A mesma levedura é usada na fabricação do pão. Aí, no caso do pão, não é o álcool que interessa. O álcool, ele é evaporado no cozimento. Então, o que importa na fabricação do pão é o CO2, que também é produzido na fermentação. E o CO2 é que faz com que que a massa do pão cresça, que a massa fique mais leve. Né? Então, isso aqui tem uma importância econômica muito grande. Também nós temos
os metabólitos de fungos que são utilizados pelo homem como medicamentos. Os mais famosos são os antibióticos, né? Então, são muitos, mas os antibióticos são os mais famosos. A penicilina, o antibiótico mais famoso, revolucionou a história da medicina. Porque antes da penicilina, uma pessoa, um soldado, né, outra pessoa, era ferido, por exemplo, com uma espada, com uma faca, e o ferimento muitas vezes nem era muito grave, nem atingiu nenhum órgão vital, mas a pessoa morria pela infecção. Né? Então, os antibióticos, a penicilina, ela mudou, né, foi um avanço muito grande na medicina. Também tem enzimas, muitas enzimas produzidas pelos fungos que são usadas na indústria alimentícia, na produção de queijos, né? Então, muito importante. Também tem os fungos que são comestíveis, né? Então, a proteína dos fungos é muito boa, assim, ela é em termos de nutrição, é muito boa a proteína produzida pelos fungos. Então, os fungos são usados como alimento, cogumelos e outros fungos. Também tem fungos que são usados para o controle biológico. São fungos que atacam insetos, nematóides, então eles são usados no controle biológico. Também nós temos uma importância aqui muito grande dos fungos, que é nas florestas. Nas florestas nós temos os fungos micorrízicos, né, então que causam benefícios para a planta, que tem essa micorriza, porque a planta consegue obter micronutrientes que são raros no solo devido à micorriza, né? É muito vantajoso para o fungo, então é uma associação muito importante. Mas também nós temos nas florestas os fungos que conseguem decompor a madeira, fungos que decompõem celulose, hemicelulose e lignina, eles conseguem desmanchar totalmente a madeira. E esses fungos são importantíssimos, são do grupo Basidiomycota e eles reciclam então a madeira. Então a madeira ela é decomposta, ela é desmanchada e os componentes ficam de novo disponíveis para as plantas. Então são importantíssimos os fungos, esses que degradam a madeira, que conseguem decompor a madeira. Os animais, bactérias também podem decompor, mas a madeira, só os fungos Basidiomycota que conseguem decompor. É importantíssimo. A importância ecológica, talvez a maior importância ecológica dos fungos. Aqui na parte negativa nós temos um grupo de fungos, que é um grupo grande, que causa doença em plantas. Se o fungo causa doença em planta e essa planta é utilizada para alimentação humana, para alimentação dos animais que o homem cria, então o fungo dá um prejuízo econômico muito grande. Tem um outro grupo de fungos que causa doença em animais, inclusive o homem. São esses fungos que causam as micoses. Essas doenças são chamadas de micoses, são doenças na pele, né, dos animais e do homem. Também tem todas as toxinas, as micotoxinas, as toxinas produzidas pelos fungos, que podem envenenar o homem, os animais, né? Então são muito importantes aqui, né? Negativas, mas são importantes. Porém, essas micotoxinas, muitas delas, em pequena quantidade, são utilizadas como medicamento. Então, pequena quantidade não seria tóxica, seria um medicamento. Também tem os fungos que causam alergias, né? Então os fungos eles produzem muitos esporos e esses esporos ficam no ar, então causam alergia nas pessoas. Também tem casos em que os esporos dos fungos eles ficam dentro dos dutos de refrigeração dos prédios, aí várias pessoas daquele prédio ficam com problemas alérgicos, né? Tudo devido aos esporos dos fungos, então causam muitas alergias, né? Problemas respiratórios também. Tá? Então aqui para vocês terem uma ideia, a parte positiva é maior, porque é muita coisa, né, dos fungos, mas também tem a parte negativa. Ainda sobre a importância, essa tabela é uma curiosidade para vocês, depois podem olhar com calma. Nesta tabela a gente tem aqui os metabólitos primários e metabólitos secundários dos fungos. Os metabólitos primários então são os principais ali para o crescimento, né, para a vida do fungo, e os metabólitos secundários podem ser uma substância de defesa, né, que o fungo produz para se defender contra predadores, né, alguma coisa, pode ser até restos do metabolismo, e esses
esses metabólitos secundários são daqui que estão as substâncias mais utilizadas pelo homem. Então aqui embaixo tem uma legenda, então na letra L são os alcaloides, o T são as substâncias tóxicas, né? Antibióticas é o A, então tem vários símbolos assim. Então L aqui são alcaloides, aqui a gente tem substâncias tóxicas, aqui com S, ó, são substâncias alucinógenas, psicotrópicas, ácido lisérgico, psilocibina, né? E os antibióticos com a letra A, a penicilina é o mais famoso, mas tem outros antibióticos aqui, né? Então, isso é uma curiosidade para mostrar que a maioria dessas substâncias de importância para o homem são metabólitos secundários do fungo, não são do metabolismo primário, são do metabolismo secundário do fungo. Como é que são as estruturas somáticas, né? Como é que é o corpo? Soma quer dizer corpo. Como é que é o corpo dos fungos? Então o corpo, o talo, né, dos fungos é composto por hifas, que podem ser cenocíticas ou septadas. Cenocíticas são hifas que não têm septo separando células, são contínuas e tem vários núcleos ali dentro. E as septadas têm septos separando células. Nos fungos a gente não vê uma única hifa, a gente vê muitas hifas, um conjunto de hifas. Então o que a gente observa é o micélio. O micélio é o conjunto de hifas. Essas hifas, como já foi comentado antes, elas têm uma parede, né? E essa parede é muito importante, tem muitas funções. Contém a pressão de turgor, confere forma, protege o protoplasma contra danos ambientais, age como filtro, participa de eventos de reconhecimento. Então, muito importante o papel, então, da parede, né? A função dessa parede das hifas. A estrutura dessa parede, ela é formada por um componente microfibrilar, que seria uma parte esquelética, que daí seria a quitina, e também beta-glicanos, né, ou quitina, seriam esses assim dessa parte esquelética, que estão embebidos numa matriz amorfa formada por polissacarídeos hidrossolúveis. Então, basicamente tem uma parte esquelética que é dada pelos beta-glicanos ou pela quitina e uma parte então amorfa, né? E como é que essas hifas elas crescem? Elas crescem pela ponta, né? O crescimento das hifas se dá no topo. Então, a vida está no ápice das hifas. A parte da ponta das hifas, do ápice, é onde as hifas vão crescer. Por ali que elas crescem. Dificilmente tem um crescimento lateral nas hifas. Quase sempre é pelo ápice. E as hifas, elas podem se modificar em várias estruturas organizadas. Então as hifas podem formar estromas. Estromas são como uma almofada assim, de hifas para ter alguma estrutura protegida ali naquele estroma. Esclerócitos. Esclerócitos são estruturas assim, são como umas pedras de tão duras e são estruturas de resistência do fungo. Também rizomorfos ou rizóides, são estruturas que as hifas formam, né, se transformam, são estruturas que servem para fixação, não absorve nada, não é como raiz, é só para fixação, rizomorfos ou rizóides. E também tem os austórios e apressórios. Austórios e apressórios são estruturas de fungos parasitas. Os fungos parasitas formam austórios e apressórios. Quais são os tipos de hifa que os fungos formam? Então, já vimos alguma coisa. Hifa cenocítica, não tem septos. Hifa septada, então tem septo separando células. E hifas septadas com um ganchinho aqui no septo, que a gente diz que são hifas fibuladas. O septo tem um gancho que é uma fíbula. Aqui nós vemos um esquema das hifas na microscopia, em microscopia eletrônica. Então aqui nós temos uma hifa aseptada, cenocítica. Tem um conjunto de vesículas aqui na ponta. Que nós temos uma hifa septada, que o septo ele tem umas pequenas perfurações que são os plasmodesmata. São bem pequenas perfurações. Aqui nós temos
uma hifa que tem um septo, mas o septo tem um poro, ele tem uma abertura, tem um poro. E tem um corpúsculo que se chama corpo de Worony que pode fechar esse poro, porque por esse poro pode passar conteúdo de uma célula para outra, inclusive núcleo. Mas quando não pode passar conteúdo, aí esse corpo aqui fecha o poro e aí não passa mais nada. Todas têm essas vesículas aqui, maiores macrovesículas e menores microvesículas na ponta. E este último tipo de hifa tem um septo bem diferente, aqui com uma parte mais assim, inchada, né? E tem um parentessoma, né? Então, isto aqui é um septo de um Basidiomycota. Os Basidiomycota têm esse septo mais complicado. Esse é de Ascomycota de Zico. E este de Oomycetes, que são os mofos aquáticos, que não são fungos verdadeiros. Tá? E aqui, este conjunto aqui de vesículas, micro e macrovesículas, há muito tempo atrás, os microscópios eletrônicos, eles não tinham muita resolução, então não se via com tanto detalhe, se via, mas não era com tanto detalhe. Então a primeira vez que foi visto esses ápices aí de hifas, os pesquisadores acreditavam que existia um corpúsculo, um corpo aí na ponta da hifa. E aí chamaram de Spitzenkörper. Então, um corpo que está na ponta das hifas. Só que depois, com a tecnologia, os microscópios eletrônicos ficaram muito mais, com uma resolução muito melhor, e aí foi visto que não era um corpo, era um conjunto de vesículas, macro e microvesículas, que estão envolvidas no crescimento das hifas. Agora vamos ver como é que se desenvolve esse micélio, né? Então o micélio, ele é a partir de um esporo. O esporo germina e forma a hifa, que aí vão crescendo, vão se ramificando e formam o micélio. Se mais de um esporo da mesma espécie germinar próximo, eles crescem e depois se juntam tudo num único micélio. Reconhece que é a mesma espécie e forma um único micélio. Então pode ser vários esporos, sendo da mesma espécie, vão se juntar tudo e vão formar um único micélio. Como é que cresce então as hifas, né? Nós vimos que tinha aquelas vesículas, né? Agora vamos ver como é que crescem as hifas. Então, as hifas têm uma parede rígida. Então os cientistas começaram a pensar, mas como que um micélio, que as hifas crescem tão rápido, se elas têm a parede rígida? Então uma hipótese era de que a parede não era rígida desde o início, que ela crescia e depois a parede ficava rígida, para permitir que crescesse. Só que essa hipótese não se comprovou. A parede das hifas é sempre rígida. Então qual é a hipótese? Qual é a hipótese que se comprovou que é o que ocorre? É lise e síntese. O que o fungo faz? O fungo, ele corta a parede e sintetiza mais um pedaço e emenda. E aí vai crescendo, corta e forma uma parte nova, corta e forma um pedaço novo. Então é lise, que quer dizer corta, e síntese, faz novamente, né? Refaz a parede. Então essas vesículas, elas estão envolvidas nisso. Aqui a gente tem o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, e vão formando as vesículas e elas se ligam aqui na parede. Algumas vão levar enzimas que cortam a parede e outras vão levar todos os elementos necessários para formar um novo pedaço de parede. Então assim, ele vai cortando e fazendo mais um pedaço. E aqui, numa resolução mais baixa, num aumento menor, se vê, parece um corpo aqui na ponta da hifa, por isso chamaram Spitzenkörper, é um nome em alemão. Um corpo, só que numa resolução melhor, não é um corpo, são vesículas, macro e microvesículas, que são responsáveis então pelo crescimento das hifas. Aqui para mostrar que na ponta das hifas também vai ter, né, mitocôndrias, núcleos, vacúolos, né, outras organelas. Né? Vacúolos vai ter também vacúolos com lipídios, que é a substância de reserva. E a parede, a estrutura da parede.
Aqui é muito interessante esse esquema, porque mostra que a parede é formada por várias camadas. Aqui é como se a gente descascasse a parede dos fungos. Então a parede, a camada mais interna da parede é essa camada fibrosa, onde vai estar a quitina ou glucanos, né? E depois vai ter polissacarídeos, né? Camadas aí, e vai formar a parede dos fungos, né? Das hifas dos fungos. E a nutrição? Como é que um fungo se nutre? Um fungo tem uma nutrição, a nutrição dos fungos é uma nutrição diferente. A nutrição dos fungos se chama nutrição absortiva. É como se fosse uma nutrição, como se fosse uma digestão externa. O fungo, ele forma enzimas. Então a hifa forma enzimas e lança essas enzimas no substrato, aonde o fungo está crescendo, por exemplo, na madeira, como este aqui, né? Mas pode ser numa fruta. Aí essas enzimas, exoenzimas, porque elas saem para fora, exoenzimas, elas vão agir sobre esse substrato. Então, se o fungo está crescendo na madeira, elas vão agir sobre a celulose, a hemicelulose, a lignina e vão quebrar essas moléculas que são grandes. A celulose é uma molécula enorme, a lignina tem anéis difíceis de quebrar, né? Então essas enzimas são poderosas, elas vão quebrar essas moléculas. Aí vai se formar, né, dessa quebra, vai originar produtos menores, que são mais simples, são os açúcares, que são solúveis. Esses produtos, os açúcares, vão entrar para dentro da hifa por difusão. Então, a hifa não entra para dentro da hifa uma molécula de celulose, não, entram açúcares, porque externamente essas moléculas, esses produtos não solúveis e complexos foram hidrolisados, foram quebrados por essas enzimas poderosas que os fungos têm, tá? Então se chama nutrição absortiva. Lança enzimas, modifica o substrato e depois absorve os açúcares por difusão. Então um fungo, ele precisa de umidade, porque senão não ocorre a difusão. Então, um fungo não vai crescer se não tiver um pouco de umidade. O fungo precisa de umidade para poder se nutrir, para poder crescer, tá? Então, vamos ver agora que fatores que afetam o crescimento dos fungos, né? Já vimos como é que eles crescem, como é que eles se nutrem, mas o que afeta esse crescimento? Então, a primeira questão é a disponibilidade de nutrientes. O fungo tem que ter um nutriente para ele se alimentar. Se tiver nutrientes, disponibilidade de nutrientes, um fungo pode crescer para sempre. Tá? Ele pode crescer indefinidamente se tiver nutrientes disponíveis. Umidade, como nós vimos, né, devido à difusão que é feita com a água, o fungo necessita de umidade para poder se nutrir. Então, se tiver tudo seco, de repente fica tudo muito seco, os fungos aí não conseguem crescer e morrem, né? Potencial osmótico, isso tem a ver com a difusão. Então, tem que passar os açúcares para dentro da célula por difusão, né, com a água. Então, um fungo, por exemplo, o potencial osmótico é importante para o fungo. Um fungo, por exemplo, que cresce num ambiente assim, por exemplo, um fungo que cresce numa geleia, onde tem muita concentração de açúcar, né? O fungo, ele faz o seguinte, ele aumenta a concentração dentro da célula, dentro da hifa, porque senão ele perderia toda a água para o meio, de tão concentrado que é esse meio. Então a maioria dos fungos não cresce numa geleia, né? Cresce num outros substratos, mas alguns fungos são adaptados que conseguem crescer até num meio, num substrato assim tão concentrado, né? Mas aí ele tem essa estratégia de aumentar a concentração também da célula para não perder água para o meio. Temperatura. Os fungos preferem 25 graus, temperaturas, né, amenas, próximas de 25 graus, um pouco mais, um pouco menos, tá? Isso a maioria das espécies, mas existem fungos adaptados para viver em águas termais muito quentes, fungos que conseguem viver em substratos congelados, então tem todas as temperaturas, só que a grande maioria das espécies prefere, né, uma temperatura em torno de 25 graus Celsius. pH, faixa muito
muito grande de pH os fungos crescem, de 4 a 7. Então, uma faixa grande de pH que os fungos conseguem crescer. Já as bactérias têm mais dificuldade para crescer em pH ácido e os fungos crescem, certo? Oxigênio. Algumas espécies, né, são anaeróbicas, mas a maioria das espécies de fungo precisa de oxigênio, necessita de oxigênio, então respira, né? Então algumas não, são anaeróbicas e outras precisam, a maioria precisa de oxigênio. Algumas são anaeróbicas facultativas. Por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, na ausência de oxigênio, ele fermenta, que é o que se faz para produzir a cerveja, né, as outras bebidas e o pão. Então se deixa ele sem oxigênio que ele fermenta, mas na presença de oxigênio ele respira. Inclusive o Saccharomyces cerevisiae cresce mais na presença de oxigênio do que sem oxigênio. Aí ele fermenta, mas ele cresce menos. Nessas indústrias para produzir fermento, que eles querem a levedura cresça bastante, eles colocam na presença de oxigênio, ela cresce bastante, aí eles fazem os pacotinhos, os tabletinhos de fermento. Tá? E a luz? O micélio dos fungos, ele cresce melhor no escuro. O micélio dos fungos cresce mais a 25 graus no escuro. Mas a maioria das espécies de fungo necessita de algumas horas, de algum período de luz para formar as estruturas de reprodução. Então, a maioria das espécies, para formar as estruturas de reprodução, necessita de algum fotoperíodo, necessita de um pouco de luz. Certo? Bem, agora com esse último slide, nós terminamos essa primeira parte da nossa primeira aula sobre características gerais dos fungos. Na próxima aula nós vamos continuar e terminar as características gerais dos fungos, certo? Então até a próxima aula.